Olá, sejam bem-vindos ao programa Educa Floripa. Hoje vamos falar sobre um dos maiores desafios da nossa educação, o nível de aprendizagem dos estudantes. As avaliações diagnósticas aplicadas neste ano mostraram um cenário preocupante. De cada 10 estudantes, apenas 2 possuem o conhecimento adequado em língua portuguesa e matemática. Os números divulgados são da Avalia Floripa, Sistema de Avaliação Educacional de Florianópolis, e a prova foi aplicada em mais de 7.000 estudantes, do segundo, quinto e nono anos. Os resultados alarmantes reforçam a urgência do Plano Floripa Mais Aprendizagem, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação que busca reverter a queda no desempenho e devolver à capital catarinense um lugar de destaque na educação. Com 7 metas estruturantes, o plano aposta em medidas como ampliação da carga horária, foco no currículo e formação contínua de professores e gestores. Mas o sucesso dessa transformação depende do engajamento de toda a sociedade. Para falar sobre os desafios desse novo ciclo da educação municipal, a gente recebe a subsecretária de Educação, Fabrícia Souza. Seja bem-vinda mais uma vez ao Educa Floripa. Olá, Luísa, obrigada. Subsecretária, a gente viu aí números alarmantes. Apenas 16% dos estudantes mostram ter conhecimento para a etapa de ensino onde eles estão. Como a Secretaria recebeu esses resultados e quais providências estão sendo tomadas? Os desafios são grandes, né? E o resultado é alarmante mesmo, né? Preocupante. Então, por isso que Florianópolis, a Secretaria de Educação, entra com um grande plano Floripa Mais Aprendizagem para criar aí alternativas da gente erradicar esse problema, né? Vendo os desafios atuais, né? Nós fazemos aí um grande plano com uma sistemática de avaliações constantes, né? Que é o Avalia Floripa, junto com esse grande plano, né? Eu posso dizer para vocês que Floripa Mais Aprendizagem, Avalia Floripa, são hoje os direcionadores das ações. E quais são essas ações, né? A gente expandiu o tempo integral dos quintos anos, né? Então nós já temos hoje 100% da rede municipal com os quintos anos em tempo integral. Já temos 19 escolas com o segundo ano em tempo integral também. E essas avaliações são feitas então no segundo ano, sendo essa etapa, né, limite para a alfabetização. No quinto ano, que eles têm que ter os conhecimentos necessários para passar para os anos finais do ensino fundamental, e no nono ano, que são os nossos estudantes que nós vamos entregar aí para o ensino médio. Então essas avaliações foram feitas agora como diagnósticas em abril, e esses são os resultados que nos trazem aí essa expansão. A gente também expandiu as aulas de português e matemática, que eram 4 para 6 aulas, o que já acontece nacionalmente. Formamos uma equipe altamente qualificada de tutores pedagógicos para fazer essa tutoria e esse acompanhamento das ações das escolas em relação a esses desafios de aprendizagem, e também a formação dos professores direcionada às questões dos desafios, né? O que as crianças não estão aprendendo, como não estão aprendendo e como que a gente pode formar. Então, e além disso, também, junto às famílias, junto às escolas, o acompanhamento da frequência desses estudantes, porque a criança só pode aprender se ela estiver na escola. Então, esses são os grandes eixos que estão centrando, né, as ações iniciais do Floripa Mais Aprendizagem. A gente sabe que é um longo caminho. Você citou aí ações que já estão sendo tomadas. Quais delas podem ter um resultado a curto prazo? Baseado aí em evidências que já ocorrem, né, são ações simples, nós não estamos inventando a roda, né? Mas nós sabemos que isso tem também resultados a curto prazo. Quais sejam? Destacar também a questão do material pedagógico, né? Esses estudantes também estão recebendo material pedagógico para aprendizagem e também para recomposição de aprendizagem. Então, o resultado em curto prazo, ele é dia a dia. É em sala de aula, todos os dias o professor está lá, vê as dificuldades das crianças, vê o que ele não está adquirindo de conhecimento e está trabalhando com isso. Então, por isso, nós estamos trabalhando com essa recomposição de aprendizagem, com apoio pedagógico também nas escolas, para que isso seja feito realmente em curto prazo. Mas nós entendemos que esse conhecimento, essa recomposição, claro, pode durar um pouco mais. Mas essas ações, elas já têm evidências que nos trazem resultados a curto prazo. Então, nós esperamos que na próxima avaliação, que vai ser em julho, a gente já consiga ver um resultado diferente dessa diagnóstica de abril.
Então isso para nós já vai ser uma evidência. O secretário Tiago Peixoto destacou que é importante que os gestores escolares foquem mais na aprendizagem e menos na infraestrutura. Como é que a secretaria tem trabalhado essa cultura nas escolas? Sim, é importante destacar que nós temos uma avaliação do Tribunal de Contas do Estado que ele evidencia que Florianópolis e até Santa Catarina, de modo geral, né, está em níveis altamente qualificados de infraestrutura. Por isso que nós dizemos isso, né? E agora, essa tutoria pedagógica, ela tem um foco na aprendizagem, na ação pedagógica, em como estão sendo feitas as ações. A infraestrutura a gente vai resolvendo, né, de acordo com todas as necessidades, porque nós temos uma boa infraestrutura. Claro que precisamos melhorar, mas nós precisamos focar naquilo que hoje é gritante para nós, que é esse resultado. Esse resultado, ele nos mostra que os nossos estudantes não estão tendo garantidos seus direitos de aprendizagem. Então, por isso que o foco é na aprendizagem. E por fim, a gente sabe que para esse plano dar certo não basta só o trabalho da secretaria, das escolas, mas também das famílias e de toda a sociedade. Como tem sido trabalhado o envolvimento, a mobilização de todos esses pilares? Nós estamos num grande projeto de destacar aí para a sociedade, né, através de vocês também, né, esses índices e essa necessidade de virar esse jogo, dessa mudança que tem que acontecer. Então, é trazendo as famílias para junto da gente, é fazendo essa formação de professores, porque nós temos professores qualificados, temos uma rede muito qualificada, com uma infraestrutura, então a gente precisa cada vez mais mostrar a essa sociedade o que está acontecendo e qual vai ser o nosso foco. Então, por isso, né, que nós estamos envolvendo. Um item muito importante é a frequência dos estudantes. Então, as famílias vão poder nos ajudar. Os diretores e os professores também estão dando essas devolutivas dessa avaliação diagnóstica para as famílias, envolvendo as famílias em ações que também podem recuperar essa aprendizagem. Como, por exemplo, trazer tarefas diferenciadas para as crianças e que os pais guardem cada meia hora com essa criança que está com um pouco mais de dificuldade por semana. Então, as escolas estão sendo muito parceiras, porque são elas que fazem esse trabalho, para que a gente tenha um Floripa mais aprendizagem com sucesso. Isso é sucesso de Florianópolis. A gente tinha bastante frequência dos estudantes, né? Eles saíam, iam viajar e ficavam 3, 4 dias, às vezes 10 dias fora da escola e depois retornavam e perdiam aquele tempo dentro da escola, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho sobre essa frequência, a importância deles estarem dentro da escola. E isso a gente tem certeza que a nota do IDEB, essa frequência dos estudantes faz muita parte disso. Os desafios na educação são muitos e o compromisso com a aprendizagem deve ser de toda a sociedade. Falando em desafios, a nossa próxima dica de cinema fala justamente sobre superação e resistência. Você fica agora com Persépolis, a história de uma jovem iraniana em meio a tempos difíceis. Como sobreviver à adolescência quando seu país está em guerra e o seu gosto por Iron Maiden pode te colocar na cadeia? O filme Persépolis tenta responder essa pergunta com humor ácido e muita poesia visual. A narrativa acompanha trechos da vida real da Marjane Satrapi, uma jovem iraniana que atravessou a Revolução Islâmica e a Guerra Irã-Iraque, desafiando o regime com discos de rock contrabandeados e perguntas incômodas. E que depois ainda precisou lidar com todo o preconceito e a xenofobia direcionado aos muçulmanos na Europa. E ainda escreveu uma autobiografia sobre tudo isso. O filme é classificado para 12 anos, mas funciona muito bem com adolescentes, porque mesmo sendo uma animação, é bastante intenso, dramático, aborda questões importantes sobre identidade. O início até tem um olhar um pouco mais infantil, porque retrata a infância da personagem, mas ao longo do amadurecimento dela, as questões que o texto se propõe a discutir se tornam mais adultas, muito mais profundas. E a dualidade que ela viveu nos anos 80 segue super atual, mesmo no Ocidente, porque quantos jovens hoje não se sentem divididos entre culturas, expectativas e identidades? E além disso, o roteiro aborda ludicamente todo o contexto histórico em que a autora estava inserida, falando de forma até bem didática sobre o cenário social e político que permitiu a Revolução Islâmica. Como que o país chegou até ali? Então, é quase um documento histórico mesmo, que me lembra até o diário de Anne Frank,
um pouco mais simpático e com elementos punk, o que é perfeito para discutir autoritarismo e identidade, e para mostrar que rebeldia não é só uma fase, é sobre encontrar e fazer valer a sua voz, em um mundo que tenta nos calar a todo custo, especialmente as mulheres. O filme, inclusive, foi proibido pelo governo iraniano. Obviamente, circulou de forma clandestina no país e aqui no Ocidente ganhou prêmio em Cannes, foi indicado ao Oscar, porque é, de fato, uma obra muito bonita e muito única. E quando a gente lembra que a voz sempre foi uma das grandes armas femininas, essa obra fica ainda mais bonita, porque na mitologia antiga, em narrativas modernas e na vida real mesmo, personagens como Sherazade, Arachne, Anne Frank foram heroínas que usaram a contação de histórias como uma ferramenta de resistência, uma ferramenta contra a ordem opressora. A Sherazade para salvar a si mesma e a todas as futuras vítimas do sultão, a Arachne tecer uma peça que denunciava as violações dos deuses, mesmo que isso tenha custado tudo para ela, e a Anne Frank, aqui na vida real, nos deixou um testemunho único do Holocausto, transformando um diário pessoal em um documento histórico que continua a educar milhões de jovens ao redor do mundo. Então é muito poderoso que uma mulher jovem use das palavras, use da contação de histórias para denunciar tanto os abusos do regime islâmico quanto o olhar preconceituoso sobre a sua nacionalidade e trazer essa perspectiva tão única sobre esses acontecimentos históricos e sobre a própria noção de ocidentalidade e orientalidade. Ideias que ela transformou em uma história autobiográfica em quadrinhos e, eventualmente, nessa animação tão sensível. Porque memória é resistência. E a genialidade da autora está em como ela fala sobre a guerra, a opressão religiosa, o controle cultural, porque muitos filmes e livros foram proibidos por lá, fala sobre o exílio e transforma esses temas tão pesados num diálogo acessível para a galera mais nova. A animação tem traços muito expressivos, que suavizam sem esconder a realidade. Nada é explícito, mas é tudo muito cru. Quando a Marjane presencia a repressão do regime, nós vemos sombras ameaçadoras. Quando ela sofre xenofobia, a solidão vem em tons de preto e branco que falam mais que as palavras. E ela faz questão de manter o humor, mesmo nos momentos mais duros. E é justamente esse equilíbrio entre leveza e profundidade que faz o filme funcionar tão bem e que torna ele muito especial. Porque naturaliza conversas difíceis. Então, depois da sessão, você vai poder conversar com seu filho sobre por que governos controlam o que as pessoas vestem, sabe? Como que o preconceito muda de forma, mas não muda de essência? O que realmente define a nossa identidade? Qual o papel da nossa ancestralidade nesse processo? A conexão com a família, com as raízes, e é tudo feito em preto e branco, como a memória de alguém que sobrevive, mostrando que mesmo sob véus obrigatórios ou exclusão social, a identidade é uma chama que não se apaga e que crescer por si é uma revolução. Oli, tout de suite. Stevie Wonder. Julio Iglesias. Roger, maintenant, carte à jouer. Iron Maiden. Et ça, qu'est-ce que c'est? Michael Jackson? Assez, tu dois partir. Pas de larmes. L'Europe s'ouvre à toi. T'as vu une révolution et une guerre. Ah ouais? Donc vrai ce que l'on dit. Les Iraniens n'ont aucune éducation. Il a dit qu'elle était française. De la naissance de Vénus. Este livro é um convite para você sonhar,
E assim como um sonho, convidamos você a acreditar, mergulhar, voar, delirar, imaginar, pois dentro de algumas páginas, a coruja irá anunciar o final dessa história. Então encontre um espaço confortável, aperte o cinto e vamos juntos sonhar. A fonte inspiradora para este trabalho foi a poesia do escritor brasileiro Manuel de Barros. E com este convite, nós iremos hoje conversar com o escritor Darlan Gebing, que participou conosco da Semana Municipal do Livro Infantil, não somente como autor e escritor, mas também como artista na parte cênica. Ele também, que é ator, que é um professor de artes visuais, tem trazido um trabalho diferenciado para Florianópolis. Muito obrigada por aceitar esse convite. Participou conosco da Fábrica de Leitores, participou conosco com espetáculo e também como autor desse lindo livro poético. Esse convite é que eu gostaria que ficasse no nosso coração para a conversa de hoje. Então, Darlan, um passarinho me contou que este livro iniciou com o teu monólogo, com o teu espetáculo. Conta pra gente sobre isso. Bom, o trabalho cênico do Um Passarinho Me Contou surgiu em 2022, pós-pandemia, né? Pós tudo que a pandemia nos causou, né? E essa vontade de levar para a cena essa temática da natureza, né? Como discutir a natureza com as crianças, com a infância. Então, já a minha pesquisa de muitos anos dentro do teatro fez eu entender que era o momento de levar essa discussão para dentro da escola, esse ambiente que eu também frequentava por ser professor de artes visuais. Então, lá em 2022 nasce o trabalho cênico, eu começo a apresentar em diversas escolas pela região, em feiras de livro, em festivais de teatro, e sempre com o objetivo de causar essa reflexão sobre a relação da infância com a natureza, através dos pássaros, né, que são os personagens desse livro, dessa obra. Darlan, então esse espetáculo, esse monólogo, né, tu estás estudando também artes cênicas agora, trouxe essa vontade de expressar a narrativa de uma forma diferenciada no livro. Mas as ilustrações são belíssimas também. E eu vi que não são tuas, né? Tu és um artista visual, mas tem uma parceria aqui. Conta um pouquinho pra gente sobre essa forma de trazer o monólogo para a escrita literária. Sim, ao longo da apresentação do trabalho cênico, eu senti essa vontade de fazer adaptação da dramaturgia teatral para, então, uma adaptação literária, né? Que é o mesmo texto, mas são textos também completamente diferentes, né? Porque a linguagem é outra, a forma como o público acessa esse material é outro. E como você disse, eu conto com a ajuda, então, do meu amigo Vini Agliardi, que é um baita artista visual, designer gráfico. Então eu pensei, bom, vou somar amigos para esse trabalho, para que a gente consiga ampliar, né, acessar outros lugares, outros espaços, e ele já é um artista que já havia publicado livros, já estava nesse universo da literatura, e eu sou, assim, tô entrando agora, né, é o meu primeiro livro publicado. Então, estando com ele também me deu essa segurança de saber que a gente estava fazendo um bom trabalho e alcançando o objetivo, né. E como tem sido essa tua inserção agora nas nossas escolas de uma outra forma, não como professor, mas como artista e escritor? Como é que as crianças e os estudantes têm recebido esse teu trabalho? Chegar nas escolas com esse trabalho, Um Passarinho Me Contou, é atingir o objetivo que eu tinha com o trabalho, né? Porque eu já havia criado muitas produções teatrais, já, né, sou muito apaixonado pelo teatro, mas eu queria dialogar esse diálogo com o teatro, com a educação, né? A arte e a educação, eu queria ver isso acontecendo de fato. Então, poder entregar, né, passar nas escolas, deixar esse livro na biblioteca, que tem lá no final desse livro tem uma atividade pedagógica, onde os alunos são convidados a então escreverem as suas histórias ou desenharem as suas histórias, para mim é cumprir com o objetivo que eu tinha desde o início, né, cumprir com aquilo que eu prometi quando me formei em artes visuais, né, em licenciatura, na educação, que é poder fruir a arte, né, nesses ambientes educacionais também. Então, acredito que esse livro, tanto a contação de história quanto o livro material, né, está atingindo esse objetivo inicial, que é poder dar acesso, né, democratizar o acesso tanto à arte,
a literatura, oportunizar que essas crianças possam ampliar a sua criação, a sua imaginação, através de todas as histórias, mas acho que Um Passarinho Me Contou e a natureza tem muito para nos mostrar isso, né? Como podemos ser seres criativos, né? Podemos criar universos para a gente. Eu já percebi que a tua paixão pela criação, pela arte transborda. Então não vai ficar só nesse livro, né? Tu já estás com outras produções? Bom, com certeza, né? Eu me considero um multiartista, assim, inquieto, um multiartista inquieto. Então, sim, o próximo livro já está no forno, já está sendo produzido. Eu gosto muito dessa relação com o teatro e a literatura, então eu sempre penso uma obra literária junto com o teatro. Então, o meu próximo livro, por exemplo, eu estou pensando em fazer um teatro lambi-lambi, né, que é o teatro de caixa, para acompanhar esse livro. Então, a experiência literária sempre vem acompanhada também de uma experiência cênica, né? Uma experiência que complementa a literatura, que já é por si só grandiosa, né? Então, em breve, vocês saberão da próxima obra aí que eu estarei lançando. Darlan, então, nós agradecemos muito essa parceria, né? Que bom que tu estás participando conosco do Clube da Leitura, Gente Catarinense em Foco, do Ciranda Literária, porque é um multiartista, né? Trabalha com a parte cênica, com a parte das imagens, como ilustrador e também a questão da autoria dos livros. E esperamos ter várias ações contigo nas nossas unidades educativas da Rede Municipal de Educação. Muito obrigada. Olá, queridos! Tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui no Educa Floripa para contar mais uma história. E hoje eu vim falar da gente que gosta tanto, as mães. Vai ser pensando em vocês que eu trouxe essa história de hoje, que o nome é Mãe. Deixa eu contar para vocês. Do Ilan Breman, tá? Foi inspirado nesse livro aqui. Todo dia era a mesma gritaria. Mãe! Que foi, meu amor? Que dia é hoje? Hoje é sexta-feira. Mãe! Que foi, meu bem? Cadê meu uniforme? Tá lá no guarda-roupa. Mãe! Você prefere o vestido azul ou o vestido rosa? Eu prefiro o vestido rosa. Então eu vou colocar o azul. Era tanta gritaria, mas tanta gritaria que um dia a mãe estava estressada. E ela resolveu mudar aquela situação. Ela comprou um protetor de ouvido, se trancou-se dentro de um quarto, colocou aquelas portas que não passa barulho, não tem? Colocou até uma roupa diferente para ninguém achar que era ela, para disfarçar, pensar que era uma outra pessoa. Teve até um dia que ela fingiu que estava dormindo. E não é que deu certo, gente. Passado uma semana, gritaria não tinha mais. Estava tudo numa calmaria. Mas aquele estresse deu lugar para uma saudade, uma tristeza. Começou a bater aquele vazio, não tem? Ela começou a sentir falta daquele barulho todo. Um dia desses, ela foi lá contar uma história para os filhos na hora de dormir. Ela contou a história, deu um beijinho na testa e foi saindo bem devagarinho. Quando ela foi fechar a porta... Mãe! Que foi, meus amores? A gente só queria dizer para ti o quanto a gente te ama. Eu também amo muito vocês. E naquele dia, ela foi dormir alegre e feliz, com o coração quentinho, quentinho. Gente, toda mãe que está aí do outro lado da telinha sabe bem do que eu estou falando, vai se identificar com essa história. Porque às vezes a gente fica meio estressada mesmo, mas o que mais toca no nosso coração é o amor que a gente tem pelos nossos filhos. Um beijo bem grande para vocês, mamães, filhinhos e todos vocês que estão aí. Um beijo bem grande e até a próxima. Mãe! Espia, gente! Tô de volta aqui no nosso quadro Foque Léo no programa Educa Floripa. E hoje eu quero contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que além de contador de histórias, eu também tenho um livro, né? O livro do Vô Zeca, que a dona Mocotinha já contou para vocês aqui, tá? E aí, gente, eu nas minhas andanças, a nossa bibliotecária aqui da Biblioteca Central, a Kátia, me apresentou este livro aqui.
para que serve um livro? Quando eu li, foi a coisa mais querida, gente. E agora eu vou mostrar um pouco para vocês dessa lindeza dessa história aqui, com o título Para que serve um livro? Ô, gente, afinal, um livro serve para quê? Ô, gente, o livro, ele é um esconderijo de tranquilidade. Um livro é um amigo quando os outros aborrecem você. Um livro é uma aventura que você vive sem sair do lugar. Em um livro, você pode encontrar a solução de todos os seus problemas. Um livro pode ir com você para qualquer lugar. Um livro pode ajudar você a entender melhor a vida. Tem livro que é suspense. Cruzes, eu levo cada cagaço, mas também tem livros, ó, que te dá calafrios. Um livro faz você crescer. Ler um livro é um bom jeito de compartilhar e é um carinho também. Um livro é como fazer uma viagem maravilhosa. Um livro é a voz de alguém. E este livro foi feito por uma pessoa como você. E que tal fazer um livro você também? Lindo, né, gente? É a coisa mais querida esse livro aqui. Eu tô assim, ó, de cara com essa história. E se você quiser pegar ele, vem aqui na Biblioteca Central e leve ele para sua casa. Um beijo e até a próxima. Espia, gente! Tô de volta no Educa Floripa. E hoje a história que eu vou contar é essa daqui, ó. O que cabe num livro do Ilan Breman e do Fernando Vilela. É uma história muito legal. E ela é mais ou menos assim, ó. Gente, o que cabe num livro? O bom de um livro é que nele cabe o mundo todo. E todo mundo. Vocês acreditam que num livro cabe um dinossauro? Eu já vi também no livro uma pulga trapezista. Cabe uma baleia bem gulosa e uma joaninha sorridente. Ô, gente, cabe um avião a jato e também um avião de papel. Cabe uma roda gigante e uma roda de um carro. Cabe muita gente. Olha, cabe pai, mãe, tio, tia, primo, cabe até um irmãozinho. Cabe tudo isso num livrão ou também num livrinho. Essa foi a história de hoje, gente. O que cabe num livro? Vocês conheciam? Um beijo e até a próxima. Espia, gente! Eu sou o Zeca, o vô Zeca, e eu estou aqui no Educa Floripa para contar mais uma história para vocês. E a história de hoje é de um vira-lata. Quem aí em casa nunca teve um vira-lata? Eu já tive, gente. Na minha casa já teve dois, quando nós era rapaz pequeno. A Tasha e a Catita. Hoje elas moram lá no alto, né, gente? Mas a história de hoje, quem me apresentou ela foi a bibliotecária Kátia, aqui da Biblioteca Central. E é esse livro aqui, ó. O Vira-Lata Filé. E a história é mais ou menos assim, ó. Eu sou o filé, que gosta de lata. Eu viro na lata, eu giro em volta da lata. Gente, o filé bate na lata. Ele faz um som para a moçada. Depois, pego uma, duas, três latas. Viro, giro e pulo. Faço malabarismo. Eu faço tudo com a lata. Pode ser grande, pequena, quadrada ou até redonda. O que importa mesmo pro filé é que seja uma lata. É por isso que ele é o filé, o vira-latas. Gente, a história do filé tá nesse livro aqui, ó. O Vira-Lata Filé. E se você quiser conhecer a história, vem aqui na Biblioteca Central e pegue ele emprestado. Um beijo e até a próxima! E assim a gente encerra mais um Educa Floripa, entre conversas importantes, boas histórias e muita inspiração. Eu espero você no próximo programa. Até lá!